Meus queridos amados, a graça e a paz do eterno Deus de Israel, amém? Deus é maravilhoso, o Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele seja a glória, o louvor e a majestade para todos sempre, que possamos exaltar, bendizer, glorificar ao eterno Deus de Israel. Neste culto tão maravilhoso, ao qual celebramos e relembramos tudo aquilo que Ele passou e viveu por cada um de nós. Por isso estamos aqui, felizes e alegres, com um coração grato, cheio mesmo de gratidão e de louvor àquele que vive e àquele que reina para todo o sempre. Queridos, abrimos, pois, as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 22. Capítulo de número 22 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. E confesso aos irmãos amados em Cristo, que este texto praticamente é o mesmo ao qual tivemos a honra e a satisfação de ouvir o pastor Wellington a ministrar no culto de Páscoa. E naquele momento, ao chegar em casa, o Espírito Santo de Deus falou fortemente ao meu coração e Deus nos trouxe uma palavra. E essa palavra ardeu e tem ardido em meu coração de maneira sobrenatural. E aprove, após alguns dias, o pastor nos encomendar, nos dar esta missão de ministrar a palavra do Senhor. E o Espírito Santo assim a confirmando. E logo aqui no louvor, a nossa irmã Laís trouxe ao meu coração a certeza que a palavra seria essa: Deus é maravilhoso. Queridos, capítulo 22, amém? Vê se seu irmão conseguiu encontrar aí, irmão. Dá uma olhadinha para o lado aí. Talvez ele ainda esteja conversando, mas olhe para ele direitinho e fala: você encontrou? É Lucas, viu? Capítulo 22, irmãos, verso 15. 22, verso de número 15. Diz a palavra de Deus: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. 22, verso 15. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Parafrasear melhor este texto, eu gostaria de convidar os irmãos a ir lá para Daniel. Ixi, Alex, como assim? Que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos para Daniel no capítulo de número 12. Daniel, capítulo de número 12. Amém? Diz a palavra do Eterno no verso de número 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo. Se nós adentrarmos no verso 1, ele vai falar: e naquele tempo se levantará Miguel, mas o verso 2 traz de forma escatológica uma visão de futuro daquilo que irá de fato acontecer. Mas ainda, trabalhando um pouquinho nas páginas das Sagradas Letras, vamos para Apocalipse, no capítulo de número 20, do livro de Apocalipse, o livro da revelação, o livro que traz de forma bem clara aquilo que vai suceder
na era cristã. Diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 20, verso de número 6. Bem-aventurado, verso de número 6, capítulo de número 20. Bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles por 1000 anos. E aqui a Bíblia nos traz algo maravilhoso com relação ao milênio, amados e queridos irmãos, servos do eterno Deus de Israel. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, quando olhamos para o texto ao qual lemos nesta maravilhosa manhã de domingo, no primeiro texto nós estamos falando da celebração da Páscoa. No primeiro texto nós estamos falando de algo que Jesus traz muito maravilhoso, que toca o nosso coração. Traz aqui uma mensagem muito profunda e um sentimento muito ardente dentro desse texto. Quando a palavra nos diz que ele fala, desejei muito, ele está dizendo, eu queria muito que esse momento acontecesse, eu queria muito que esse momento se realizasse, meu coração ardeu, desejou e teve vontade de viver este momento com você. Desejei muito comer, cear, participar e estar junto de você, antes que eu padeça. Ele está dizendo o seguinte, que antes que as coisas vindouras, e estava já próximo a acontecer, onde ele seria entregue por amor de cada um de nós, seria um momento de celebração, mas ele traz também uma revelação futura, e ele traz algo maravilhoso também de um sentimento de amor muito grande. E eu pergunto, que amor é esse? Aonde ele diz o seguinte, porque eu vos digo que eu não comereis mais, até que se cumpra o reino de Deus. Quando eu olho para essa palavra, Jesus está falando da eternidade. Jesus está falando de nossa passagem, da Páscoa, que é passagem, de sairmos daqui e irmos para a eternidade. Queridos e amados irmãos, o texto bíblico nos traz revelações profundas acerca da eternidade. E aqui eu trago nesta manhã uma mensagem que tem como título, e se podemos dar um título a ela, caminhamos para o inevitável. Como assim, Alex? Caminhamos para algo que não temos como fugir. Cada dia que passa, nos aproximamos mais do último dia de vida nosso aqui nessa terra. E isto é fato. E poucos pensam acerca disso, porque viver é bom e queremos estar aqui, queremos ter o prazer de viver a cada dia. Muitos até reclamam, questionam e criam tempestades num copo d'água. Mas quem não gosta de viver? Quem não gosta de ter o prazer de viver? Mas essa vida, uma hora ela cessa, uma hora ela para. Caminhamos para o inevitável. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vou ver o apóstolo Paulo dizendo, tanto em 1 Coríntios, no capítulo número 15, como na carta aos Tessalonicenses, ele diz, irmãos, isso para que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque eles ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Quem aqui não gostaria ou não quer ser arrebatado? O desejo de Paulo, e que ardia no seu coração, é de ouvir a trombeta soar lá no céu. E é lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer que o corpo corruptível, ele vai dizer mais ainda, como um abrir e fechar de olhos, o corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que era carnal, mortal, vai se reinvestir completamente, e iremos ao encontro dos senhores. Mas ele diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está dizendo que ele queria ser arrebatado, mas ele não sabia, Eleide,
qual era o dia nem a hora, porque somente o Pai sabe, somente o Pai entende, somente o Pai tem essa data. Pode ser agora, pode ser nesse exato momento ao qual estou ministrando aqui, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, 15 anos, pode ser na próxima geração, eu não sei, mas vai acontecer. Mas de uma coisa eu tenho certeza: fizemos o check-in como chegamos a essa terra, mas faremos o check-out, porque algum dia a nossa senha vai ser chamada. A pergunta é: caminhamos para o inevitável, aonde você vai passar a eternidade? Aonde você vai passar a eternidade? Você já parou para pensar que em algum momento você vai fechar os seus olhos e o que se segue daí? Quando olhamos para o Gênesis, nós vamos entender lá no Gênesis que quando Deus criou tudo e a terra era sem forma e vazia, bem verdade, Deus criou, colocou o homem no jardim do Éden, e o homem estava ali com uma missão muito grande, de cuidar, de zelar, de ser líder. Mas pela desobediência e pelo pecado, aquilo que seria não ter mais morte, a morte não existia naquele lugar. Eu convido você, o crente, ele tem uma imaginação muito fértil. Pensem comigo, você tem de tudo ali, e não existia morte. Quem já teve aqui no seu coração a dor de perder alguém? Quem já perdeu alguém íntimo aqui? É uma dor, pastor, imensurável. É uma dor que não se explica, pastor Wellington. Porque Deus nos fez de maneira tão boa que não nos fez para perder nada. E a morte é uma perda. E tudo aquilo que perdemos dói e não queremos. E é difícil se acostumar. Mas no jardim do Éden não era para existir morte. O que gerou morte foi o pecado. O primeiro Adão, a desobediência. Perdeu-se o jardim. E como consequência do pecado gerou-se a morte. Agora todo homem está sentenciado a morrer e perdeu o prazer, a alegria de viver no jardim. Olha para seu irmão e diz: mas não perdemos o cuidado de Deus. Mesmo na desobediência, pastor, mesmo na desobediência, irmão, nós não perdemos o cuidado de Deus. A chuva cai sobre a vida do ímpio, do justo ou do injusto. O sol nasce para o justo ou para o injusto. Deus tem cuidado de nós. Que amor é esse? Que amor é esse? A palavra ardia em meu coração quando eu olhei para Mateus capítulo número 24, onde Mateus traz no capítulo 24, onde muitos casavam, se davam em casamento, era uma farra. Mas no dia que Noé entrou na arca, todos perceberam que o que ele pregava se cumpria e era verdade. Muitos de nós ouvimos a palavra, Jéssica, ouvimos a ministração, e ao sairmos pelaquela porta já esquecemos de tudo ao qual foi ministrado. Mas caminhamos para um inevitável. A questão é, a Bíblia diz no Salmo 144, no verso 4, o homem é como um sopro. O homem é como um sopro. Quando a energia cessa, a gente acende uma vela, né? Não é para nenhum santo não, irmão. A gente acende uma vela para estar clareando ali, né? Mas logo que a luz volta, nós sopramos a vela e ela se apaga. A nossa vida é como essa vela. Ela está acesa, mas em algum momento ela vai se apagar. O salmista diz: o homem é como um sopro, seus dias são como a sombra passageira. Muitas gerações já se passaram
Digo, olhe para mim, a nossa geração também vai passar se o arrebatamento não vier. A questão é, onde passaremos a eternidade? Sacode teu irmão, diz, o céu é real. Sacode mais uma vez, diz, o céu é real. Eu quero te ver lá. Sacode ele, eu quero te ver lá. Eu preciso te ver lá. Não solta a minha mão, segura na mão dele e diz, não solta a minha mão. Queremos chegar a nos encontrar no céu. Nós não podemos brincar, porque o céu é real. Agora olhe, o inferno também é real. O Hades é real. O Seol é real. A condenação é real. A questão é, onde passaremos a eternidade? O que se vem depois que eu fechar os meus olhos e partir dessa terra? O que muitos se assombra é, quem vem me buscar é um anjo, e aí tem a imagem daquele, o capetinha, né? Com chifrinho, com gancho na mão. Quem vem te buscar? Alex, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fato, verdade. Mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu Deus do céu. Quando eu olho para o texto bíblico, quando eu olho para essa questão bíblica, eu vou ver, existe a certeza que iremos morrer. Os patriarcas morreram. Abraão morreu. Davi morreu. Os grandes homens registrados na Bíblia, eles morreram. Moisés, ainda que o corpo dele mais à frente, no Monte das Oliveiras, ele apareceu com Elias, mas acreditamos, Moisés morreu. Eu e você não somos melhores do que nenhum deles. Iremos partir dessa terra. A preocupação de Jesus ter vindo à terra não é para que eu, nas minhas orações, diga, Senhor, o Senhor é Deus, me dê um carro. Senhor, o Senhor é Deus, abre porta, faz isso. Ainda que Ele o faça. Mas Ele veio aqui para salvar e buscar o que se havia perdido. Jesus veio aqui para desfazer com as obras de Satanás. Isto é fato. Jesus veio aqui para trazer remissão de pecado. Jesus veio aqui para perdoar-nos os nossos pecados. E digo, é preciso que nós aceitamos a Ele. E eu não quero aqui ferir os teólogos que aqui estão, os estudiosos da Bíblia, mas nós não somos condenados pelo pecado que cometemos. Nós não somos condenados pelo pecado que cometemos, mas somos condenados pelo perdão que recusamos. Nós recusamos e não nos arrependemos. Carregar uma Bíblia não diz que eu vou para o céu. Carregar a Bíblia não diz que eu vou para o céu. Ministério não me garante o céu. Louvar em cima do púlpito não me garante o céu. Pregação bonita não me garante o céu. O que garante o céu é uma vida pautada naquilo que Deus quer, como obediência e remissão de pecados. O que me garante o céu é aceitar e permitir que Ele habite dentro do meu coração. A caminhada para a morte é real. Existe a certeza da morte. A palavra vai nos dizer em Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu aprendo muito com Salomão na sua sabedoria. Salomão vai dizer, mais se vale um cachorro vivo do que um leão morto. Meu Deus do céu. Mas o leão já esteve vivo em algum momento. E esse leão, ele já trouxe medo a alguém. Mas de morto, o que é que ele pode fazer? Mas o cachorro está vivo. Se tem alguma coisa para fazer, faça enquanto está em vida. E a coisa mais importante enquanto está em vida é entregar a tua vida
para aquele que venceu a morte. Para aquele que venceu a morte. Salomão vai dizer, pastor Wellington, e ardia no meu coração essa palavra da Páscoa, e fazia sempre menção a ela. Salomão vai dizer, melhor ir num velório do que numa festa. E eu comecei a entender, falei, não pode, ele está doido, ele está errado, melhor ir numa festa, porque numa festa nós vamos confraternizarmos, vamos estar confraternizando, nós vamos estar conversando, nós vamos estar alegres, nós vamos estar festejando, a nossa alma vai estar em gozo. Como é melhor ir num velório? E me veio à mente quando você chega em um velório de alguém que morreu de um acidente de carro, estava dirigindo, bateu o carro e morreu. Ele poderia ter evitado talvez aquele acidente se não tivesse saído de casa e por outras questões. O que é que eu trago em mente isso? O velório lhe traz reflexão de vida e de morte. Quem aqui não foi num velório e pensou um dia vai ser eu aqui dentro? Caminhamos para o inevitável. Talvez não teremos um glória, talvez não teremos um levante a mão, porque eu não estou profetizando carro, nem moto, não estou profetizando, eu estou profetizando a salvação sobre a tua vida. E eu estou dizendo, o mais importante aqui é a salvação. Nós vivemos aqui, mas não pertencemos a este mundo. Nós não vamos ficar para semente. Porque o anjo que disse, ele foi, mas o mesmo que foi, meu Deus do céu, ele foi, mas o mesmo que foi, ele vai voltar para buscar a noiva, a noiva, a noiva, a noiva, a noiva. Riande cobria, suriande cantaramas, riaramande suiande cabramas. A morte é certa. A morte é certa, sacode seu irmão e diz, a eternidade também. Eu vou falar de novo, a morte é certa, sacode seu irmão e diz, a eternidade também. A pergunta é, onde você vai passar a eternidade? Onde a tua desobediência está te levando? O que é que você está fazendo que está te afastando de Deus? A Bíblia diz em Isaías que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Amós capítulo 4, verso de número 12. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Nós vivemos em uma preparação para encontrar com o Senhor. É bem verdade que não vamos acertar sempre, irmãos. Nós não vamos acertar sempre. Em algum momento na vida nós vamos errar. Seja com o cônjuge, seja com um amigo, seja no trabalho. Em algum momento nós vamos errar. Mas esse erro não nos define. Ele é uma fotografia. Eu não vou viver no erro. Eu não vou viver no erro. Marcos capítulo de número 8, verso de número 36 vai dizer: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, é a sentença. O salário do pecado, ele traz duas mortes, a morte física e a morte espiritual. Eu abro aspas aqui, irmãos, para trazer algo que eu acho muito interessante. E ao eu falar, não tente olhar para o seu irmão. Eu quero que você imagine você. Que tipo de crente é você? Alex, eu sou cristão. Não, mas me permita errar. Que tipo de crente é você? Segundo Paulo, nas suas cartas, existe 4 tipos de crente. Não imagine seu irmão, imagine você. Segundo Paulo, existe o crente forte. Existe o crente fraco. Existe o crente carnal. E existe o crente criança. Quem é você? Existe o crente forte. Existe o crente fraco. Existe o crente carnal. E existe o crente criança. Quem é você? A maioria de nós, eu
digo quase 100%, já passamos pelas 4 fases. Um dia nós fomos o crente criança. Outro dia nós tendenciamos um pouquinho para a carne, porque não somos perfeitos. O passarinho pode até rodear na nossa mente, mas ele não pode fazer nenhum. Um dia nós nos sentimos fracos e abatidos, mas outrora nós ouvimos a palavra: diga ao fraco, eu sou forte. Bater no seu coração, e lembramos da passagem bíblica onde diz: maior o que está conosco do que o que está no mundo. Vivemos aqui na eminência de qualquer hora partirmos. Isto é fato. E o que mais traz no meu coração é alegria. Esta palavra de Lucas no capítulo de número 22, no verso de número 15. Onde Jesus deixa bem claro: desejei muito comer essa Páscoa contigo, mas haverá um dia que nós nos reuniremos todos para comermos juntos. A questão é: para onde você está indo? Importa mais que qualquer coisa terrena. A eternidade, o céu, importa mais do que qualquer coisa terrena. A questão é que quando eu vou vivendo, eu vou me acostumando, e eu já não sinto mais desejo do céu. Alex, você está errado. Estou não. Jura? O povo saiu do Egito, mas o seu coração estava querendo voltar para o Egito. Quando o problema chegava, lembrava-se de onde saiu. Eu não quero lembrar de onde eu saí. Preste atenção, isso é profético. Eu não quero lembrar de onde eu saí. Eu quero lembrar para onde eu estou indo. Quem está indo para o céu aqui? Quem quer o céu aqui? Quem quer o céu? O reino do céu é tomado à força, pastor. Não é fácil. Não é fácil estar na igreja, irmão. Não é fácil adorar a Deus. Não é fácil renunciar ao pecado. Não é fácil. Mas Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. E aonde o pecado habitava, superabundou a graça, a graça, a graça, a graça, a graça, a graça que é derramada sobre a minha, sobre a tua vida. Onde tinha condenação, pastor Wellington, já não existe mais. Onde existia condenação, o juiz tinha assinado a condenação de morte. Ele revogou esta condenação. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Porque só existe um caminho. Eu não sei o que é que está te afastando do céu. Eu não sei o que é que você está permitindo que te afaste do céu. Mas eu quero dizer para você: não permita que isso aconteça. Não deixe que sua mente lhe traia. Porque só existe um caminho. E Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pedro vai dizer: nenhum outro nome é dado sobre os homens pelo qual deveis ser salvo, e nenhum outro há salvação. Porque esta palavra na ceia, questionei, falei: Senhor, mas é uma palavra que poderíamos pregar num culto evangelístico lá fora, no meio da rua. E o Espírito batia no meu coração: que essa ceia não seja mais uma ceia na tua vida, mas ela tenha um significado de vida eterna. Que essa não seja mais uma ceia de trocar simplesmente o cálice, trazendo comunhão com o seu irmão, mas que essa ceia, ela cele a comunhão com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a nossa mente se volta, que a nossa morada não é aqui, mas ela é eterna. Quando eu passo desse pressuposto, que nós estamos caminhando rumo ao check-out, a nossa partida dessa terra, e o que é que eu tenho deixado?
Não é por obras que seremos salvos, irmãos. Para com isso. Não é pela religião que eu acredito, eu defendo. Não é a religião. Não é a religião, são as obras que vai fazer eu herdar o céu. Mesmo porque ninguém de nós aqui somos merecedores do céu. Nós não merecemos o céu. Abraça seu irmão aí um pouquinho. Mas Deus te amou de tal maneira, abraça ele. Deus resolveu te abraçar de tal maneira, que deu o seu único filho, por amor de cada um de nós. Que amor é esse? O amor que suporta a traição, o amor que suporta a desobediência, o amor que rasga a desobediência, o amor que vai além do que eu entendo, o amor que perdoa no meu entendimento o imperdoável. Por que eu digo isso, irmãos? Porque Jesus nos perdoa, mas tem muito irmão que se acha melhor do que Jesus e não quer liberar perdão. Tem muitos dedos que apontam acusando, enquanto Jesus abraça perdoando. Tem muitos condenando, quando Jesus está absolvendo. Que amor é esse, Chagas? Que mesmo nós sem merecermos, Ele nos abraçou e disse: olha para cá, irmãos, ainda que os seus pés estejam na terra, eu conclamo que a tua mente esteja no céu. Eu contemplo que a tua mente esteja no céu, e que tudo que viemos a fazer, que seja para Ele, por Ele e para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Em algum momento na vida podemos até errar o caminho. Pedro errou o caminho, irmãos, mas ele voltou. Davi errou o caminho, irmãos, mas ele voltou. A Bíblia retrata homens que erraram o caminho, mas voltaram, porque sabemos que caminhamos para o inevitável. Essa ceia faz-nos trazer à memória tudo o que Ele passou para nos garantir o céu. O reino do céu é tomado à força. Cada um pega a sua cruz, e cada um sabe o peso que é, pastor Wellington, a sua cruz, carregá-la. Cada um sabe o que passa cada dia que levanta e acorda. Cada um aqui sabe as lutas que estão enfrentando, quem sabe as tempestades que estão vivendo. Cada um de vocês sabe a sua dor. Mas de uma coisa eu tenho certeza: que haverá um dia, levante a tua mão para o céu, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive, nós temos uma visão de céu. Porque Ele vive, nós temos a certeza que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Porque Ele vive, Ele vai nos livrar de todo o laço do passarinheiro. Porque Ele nos livra de todo o mal, porque Ele sustenta a nossa alma, porque Ele cuida da igreja, Ele cuida do seu, Ele restaura, Ele transforma, Ele muda o caráter, Ele muda o coração, Ele muda os pensamentos, Ele traz vida. Mas chegará um momento triste, irmãos. O inferno não foi feito para nós, não. O inferno não foi feito para nenhum ser humano. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. A Bíblia nos diz isso.
E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ele nos faz justo através do preço que Ele pagou. E aí eu repito, não é o pecado que cometemos, mas o perdão que recusamos a receber. Porque a irmã falou aqui claramente, que palavra maravilhosa. A mulher foi pega em ato de adultério. Jesus falou, vai e não peques mais. Teus pecados estão à sentença de morte. Eita, peraí. A sentença de morte, de apredejamento, ela não existiu. Aquela mulher estava sentenciada à morte, mas a sentença dela acabou. Quantos de nós já estávamos sentenciados à morte? E não só uma morte física. Avisa aí, irmãos. Vamos colocar um outdoor, colocar lá na frente. A minha sentença foi revogada. Ele pagou o preço. O céu é real. O céu é real. E Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu estava perdido. O Cordeiro de Deus me encontrou. O Cordeiro de Deus me encontrou. E muitos só levarão a sério. Muitos só levarão a sério quando estiver diante dele naquele grande dia. Será triste, mas é uma realidade. Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu curei. Senhor, em teu nome eu fiz prodígios e maravilha. Realmente foi no nome dele. Nesse dia, ao ouvir aquela palavra, apartai-vos de mim, maldito, que eu não o conheço. É de arder e doer o coração. Está escrito, é a palavra do Senhor. Dói, porque será um momento de separação eterna, pastor Wellington. Aqui, eu posso brincar de ser crente. Aqui, eu posso adulterar. Eu posso fofocar, mentir, desobedecer, fazer o que eu quiser, bater no peito e dizer, a vida é minha, faço dela o que eu quiser. É bem verdade. Deus te deu a vida e ela é sua. Como diz Cortella, a vida é sua, estrague-a como a quiser. Mas a Bíblia vai dizer, o Rei dos Reis, que cada um de nós prestaremos conta diante do Pai de tudo aquilo que fizemos. O céu é real, a eternidade é real, caminhamos para lá. Como estamos vivendo aqui vai definir aonde vamos viver a eternidade. Como estamos vivendo aqui, irmãos? Estamos perdoando? As mensagens de autoajuda é muito boa, mas a mensagem de céu, querido, mas a mensagem de céu leva o crente a uma realidade que ele tenta esconder. Quando eu acredito que aqui nesse recinto existam aqui enfermeiros, técnicos em enfermagem, quando chega um paciente à beira da morte, dentro de um leito, ele não pede mais tempo para gozar a vida. Ele não pede mais tempo para festejar a vida. Ele não pede mais tempo para fazer um aniversário. Mas ele para e reflete e pede mais tempo. Sabe para quê? Quando ele vai refletir? Para que eu possa perdoar meu pai que eu não perdoei. Para pedir perdão à minha mãe que eu não pedi. Para abraçar meu irmão que eu guardo uma mágoa no coração muito grande dele. O coração dele se volta a um quebrantamento, dizer, eu preciso consertar algo em minha vida que está errado. Mas o que eu trago nesta manhã é, nem todo mundo tem este tempo, porque a vela vai se apagar, e o que vem depois, porque neste momento, nos dias de hoje, e já estou finalizando, nós achamos que tem o direito de dizer, fulano vai para o inferno, fulano vai para o céu.
Nós achamos que temos o direito de julgar quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. E eu te faço uma pergunta: quem lhe deu esse poder? Ou muitas das vezes, por uma questão de irritação, de ira, nós condenamos e dizer: filho de Belial, filho de Satanás, vai-te para o inferno. Quem nunca falou isso? Num momento de ira. Que direito nós temos de condenar alguém? Me permita, mais uma vez, abraça seu irmão. Abraça, aperte ele aí. Aperte um pouquinho. Deus nos chamou para isso aí, para abraçar e dizer: estamos juntos, rumo ao céu. Estamos juntos, rumo ao céu. Porque a identidade do cristão é o amor. E nós estamos aqui porque a Bíblia vai dizer: é melhor ser dois do que um. Porque quando um cair, nós vamos estender a mão e levantar. Aonde você vai passar a eternidade? Aonde você vai passar a eternidade? Quem pratica pecado, irmão, é escravo do pecado. Quem pratica a mentira tem como pai é o diabo, que é o pai da mentira. De que alimento você está se alimentando? A trombeta, ela vai estar soando para o arrebatamento, amém. Mas se o arrebatamento não chegar agora, quantos da metodista wesleyana não estão mais entre nós? Quantas pessoas que você conhece já não estão mais entre nós? Um dia vai ser eu e você. Sabe qual é o desejo do meu coração, pastor Wellington? O desejo do meu coração está em 22:16. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino dos céus. Eu quero te ver no céu, mas eu quero ver Jesus também. A pergunta é simples, pastor Wellington. Eu não mereço o céu, mas eu creio que eu vou estar lá. O que é que eu vou dizer quando eu ver Jesus? Existem pessoas que a gente passa muitos anos, Rayane, sem ver. Pessoas que a gente ama e gosta muito. Ainda que não partiu, mas está aqui. Mas a distância nos traz assim algo, preciso ver. Ainda que eu tenha uma chamada de vídeo, WhatsApp, mas eu queria abraçar. Quando você abraça essa pessoa, o prazer que dá e a alegria que dá de ver. Não é bom? Você já sabe onde eu quero chegar. Imagine você abraçando Jesus. Talvez você não imaginou isso. É tão bom pregar sobre o céu, mas é tão bom imaginar que eu estarei lá. Quando eu olho para Lucas, já estou finalizando no capítulo 16, me dá uma dor no coração. Porque o capítulo 16, no verso 19, vai falar do homem rico e de Lázaro, o leproso. Vai falar que o rico morreu e que Lázaro também. Mas vai falar que o rico foi para o Hades, lugar de tormento e sofrimento. O céu é real, o inferno também. E eu comecei a entender o que seria o Hades. O Hades é um lugar onde a pessoa cometeu um delito, começou a cometer um pecado, ela está presa esperando somente a condenação. Nesse caso não tem como mais absorver ela. Ela só está esperando a condenação. Só que entre esse Hades e o seio de Abraão há um abismo. E a leitura do texto vai dizer que esse homem rico falou: Abraão, fala para Lázaro pegar uma gotinha de água e triscar na minha boca, porque eu estou em tormento. E Abraão olhou para ele e disse: não tem como, há um abismo entre nós, há uma distância que não tem como mais nos aproximarmos. O que eu quero dizer? Aqui nós ainda temos como aproximar de Cristo. Aqui ainda temos como viver com Cristo.
Aqui temos como sentir a presença de Cristo. Aqui temos como renunciar o pecado e viver uma vida abundante. Mas como partimos dessa terra, porque caminhamos para o inevitável, aonde você vai passar a eternidade? Você sentado nesse banco, está vindo à igreja, não vai te garantir o céu. Pode ajudar, mas não vai te garantir. O que vai garantir o céu é uma vida com Deus. Porque tem muita gente que entra na igreja, mas a sair daqui vai cometer atos de adultério, vai para os encontros sensuais da vida, vai para as coisas pecaminosas e erradas, e vem para a igreja como se aquilo pudesse mudar alguma coisa na sua vida. Só um tem o poder de apagar pecados. Só um tem o poder de abrir a nossa mente. E só nós, somente nós temos o poder de abrir a porta do nosso coração e falar: Jesus, faz morada. Faz morada. Faz morada. Quantas vezes Ele está batendo na porta do seu coração? Quantas vezes Ele está botando? Tem muitos corações que estão com as portas trancadas. Tem muitos sepulcaiados. Tem muitas pessoas condenando as outras, esquecendo de olhar para si próprio. A salvação é individual, irmãos. Estarão dois no quarto, um será tomado, o outro vai ficar. Estarão dois no campo, um vai levar, o outro fica. A salvação é individual. Eu não salvo a minha esposa, nem ela me salva. Só quem nos salva é Jesus Cristo de Nazaré. Para de viver a sua vida pautada na vida do outro. Viva a sua vida pautada naquilo que Deus preparou para que você viva. Se coloque de pé por um instante. Se coloque de pé por um instante. Sacode seu irmão, diz: o céu é real. Sacode mais uma, diz: eu quero te ver no céu. Vamos festejar no céu. O céu é tão real, Chagas, o céu é tão real, que a Bíblia diz, Ailton, que há festa no céu quando uma alma se arrepende. Há festa no céu quando uma alma se arrepende. Há festa no céu quando uma pessoa se entrega a sua vida para Jesus. E nós temos de celebrar, porque nós vamos para lá. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão sobre o teu coração. A esperança do céu é que na casa do Pai há muitas moradas. Nós vamos morar lá, filho. Nós vamos morar lá. Existe morada para nós no céu. Na casa do Pai existe morada. Tem seu nome lá. O sangue do Cordeiro nos garante disso. Ei, você tem um novo endereço e vai estar no céu. Ei, com o Pai. Lá tem consolo. Lá tem consolo. Porque Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Todas as lágrimas serão enxugadas dos seus olhos. Lugar de paz e esperança eterna é o céu. Você está preparado? Quer ver a coisa mudar? Você quer que Jesus chame a sua senha agora? É forte isso aqui, viu? Não, eu quero viver mais um pouco. Há uma luta. O espiritual quer subir, mas a carne quer ficar. Há uma luta. Eu quero fazer a vontade do Espírito, mas a carne quer sobressair, que eu faça a vontade da carne. Mas nessa noite, o Espírito paira sobre este lugar, trazendo paz, trazendo consolo, e dizendo: prepara. E se prepare cada vez mais, porque o nosso lugar de promessa é o céu. E eu quero te ver no céu. Eu quero te ver no céu. Eu quero te ver no céu. Eu quero ver tua família no céu.
queremos cear com o Senhor nos céus. Que essa não seja mais uma ceia na tua vida, que essa ceia tenha um significado diferente, que você possa resignificar essa ceia como um selo do Espírito Santo sobre a tua vida, que você possa entender que você é uma carta endereçada ao céu. Essa carta está selada, e o destino é o céu.